Bueno, continuando con nuestro programa, continuaremos con la siguiente exposición, que es de la doctora Joana Braganza, cuyo título es Estrategias para la contribución de las facultades de medicina y sus graduados de salud comunitaria. Eh, Olá, Doctora, me estamos escutam? viendo, Escutam? escuchamos sumamente bien. Sim. Y ahora está en Bom, modo de exposición. ótimo. Buenos dias a todos. Ah, meu espanhol é péssimo, portanto, vou seguir com um português falado bem devagar. Deixei minha apresentação em inglês para facilitar. Bom, primeiro eu agradeço muito ao Comitê Científico por lembrar do meu nome e fico muito alegre de poder é, conversar com vocês sobre as estratégias da contribuição das faculdades de medicina e de seus graduandos para a saúde comunitária. Bom, o meu nome é Joana, eu sou professora associada da Faculdade Estadual de Campinas, minha área é a cirúrgica de oncologia ginecológica, mas nos últimos 15 anos trabalho muito com educação para as profissões da saúde, em especial a educação médica. Deixa eu ver se consigo. Sim. Não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Acho que podemos começar pensando do porquê as escolas de medicina devem estar preocupadas com a contribuição para a saúde da comunidade. A escola de medicina e o sistema de saúde têm grandes desafios, como as inequidades da saúde, o acesso à saúde. A população está envelhecendo com mais doenças crônicas, o que traz uma demanda cada vez maior para o nosso sistema de saúde. Há uma distribuição desigual do acesso à saúde e uma distribuição desigual dos médicos nos territórios, muitas vezes concentradas em grandes cidades. Há um aumento da complexidade da atenção à saúde e uma necessidade de se fortalecer a atenção primária. Então, nós, como formadores, temos que pensar se a nossa escola médica está formando os médicos para estes desafios que a medicina nos traz. A Organização Mundial de Saúde já coloca este conceito de social accountability, quer dizer, que a escola médica tem que ter um compromisso social e que esse compromisso deve estar diretamente relacionado à educação, à pesquisa, ao serviço e buscando os maiores problemas de saúde da comunidade que ela serve. A Organização Mundial de Saúde propõe uma mudança de um paradigma, até como a minha colega professora estava apresentando, como grandes critérios de excelência, há também um critério de excelência que não é só formarmos médicos com uma excelência técnica, mas formarmos médicos que vão melhorar a assistência à saúde da população. Essa proposta já é desde 1995, com este conceito de obrigação da escola médica, de propor a educação, a pesquisa e os serviços de acordo com as prioridades das necessidades de saúde da população. Então, quais seriam os grandes princípios para essa responsabilidade social da escola médica?
a relevância, a qualidade, a eficiência e a equidade. Para que uma escola se prepare e seja uma escola com responsabilidade social, ela deve trabalhar na educação e na formação de seus graduandos, voltado para as necessidades da comunidade de saúde. Além disso, seus pesquisadores devem gerar conhecimentos relevantes para a sociedade e para a transformação da saúde daquela comunidade. E o seu serviço deve estar focado em melhorar a qualidade de assistência à saúde da população. Opa, vamos ver se eu consigo. Sim. Além disso, o EIME, que é a organização, né, europeia e a maior organização de ensino na saúde, em especial na medicina, propõe um critério para essa avaliação. Então, como que a gente pode contribuir, como que uma escola médica pode contribuir para a saúde e os seus graduandos? Primeiro, isso tem que estar na missão e na gestão dessa escola. Quer dizer, a instituição deve mostrar que foca na saúde da comunidade que atende. Além disso, há que haver um intercâmbio entre a gestão dessa escola médica e o sistema de saúde no qual essa escola médica vai trabalhar. Lembrar que também há necessidade não só da missão e instituição e do intercâmbio com o sistema de saúde, mas que a própria política de admissão, quer dizer, como recrutar esses alunos, deve apoiar e ter mecanismos de facilitação para estudantes daquela comunidade e de populações não favorecidas. O currículo ele deve ter foco nos determinantes sociais da saúde e os estudantes devem aprender através de do sistema comunitário de saúde, isso é, levando eles a entenderem as necessidades reais de saúde da população. E aqui acho muito interessante, e não acho que é um consenso entre as faculdades de medicina e da saúde, que também a pesquisa deve ser voltada para as necessidades locais da população. No Brasil, os grandes órgãos de fomento, os grandes órgãos nacionais de financiamento de pesquisa, estão colocando isso como um grande critério de excelência. Quer dizer, há um engajamento deste projeto de pesquisa com as necessidades sociais, há comunicação e há uma contrapartida desse pesquisador para a sociedade que ele serve. Este é um critério, inclusive, para conseguir financiamento para a pesquisa. Lembrar que a gente serve à sociedade, mas não é a partir do que nós, como universidade, nós, como formadores, achamos que aquela comunidade precisa. Essa comunidade precisa ser ouvida. Precisamos uma colaboração de organismos sociais para dentro da nossa escola médica, para que possa ser trazido quais são as necessidades que aquela comunidade tem, não só o que nós achamos que essa necessidade, que essa comunidade precisa. Sim, as atividades devem ser focadas em um impacto regional e local. Os alunos devem praticar em locais dentro desta comunidade e também responder às necessidades de déficit de recursos humanos em algumas áreas, e também que essa formação passe
pela responsabilidade com o meio ambiente. As instituições têm que mostrar a sua responsabilidade social, não só com a formação com os alunos, com a comunidade na pesquisa e na assistência, mas também com o desenvolvimento de políticas de saúde ambiental. Então, aqui é interessante a gente pensar que uma escola que é uma socialmente responsável, ela pensa, nós sabemos que essa comunidade tem necessidade. A resposta social deve ser que nós vamos elaborar programas que levem em consideração as necessidades desta comunidade. E para que seja uma escola com responsabilidade social e que isso seja parte da política, é preciso também demonstrar o impacto de uma forma que possa ser medida naquela comunidade em que ela está inserida. Bom, aqui o professor Bollen traz uma proposta de uma estratégia com 4 passos para uma transformação de uma escola socialmente responsável, mas para uma escola que integre essa responsabilidade social para dentro da instituição. A primeira estratégia, o primeiro passo é também pensar nas políticas de admissão. Que aluno está entrando nessa escola? O aluno que vem de comunidades rurais, com populações menos favorecidas, ou minorias raciais, tendem a ter uma atividade quando é egresso, favorecendo a comunidade em que ele se formou. Então, a instituição, como primeiro passo dessa responsabilidade social, deve pensar numa estratégia para o recrutamento, que não seja, não estou dizendo que a gente não precise avaliar conhecimento, mas que haja uma estratégia mais holística, que tragam outros valores além de só o conhecimento. Priorizar recrutamento regional, apoiar estudantes que vêm de situações de maior vulnerabilidade e de situações socioeconômicas menos favorecidas, e também ter um programa de bolsas e de mentoria para essa população. Uma segunda estratégia muito relevante é que a gente possa transformar esse currículo focado nas necessidades de saúde da comunidade. Portanto, precisamos integrar a atenção primária à saúde, que os determinantes sociais de saúde sejam integrados nesse currículo, avaliados, e que o nosso egresso saiba avaliar e manejar essa questão, que seja um currículo focado para uma equidade do acesso à saúde, que seja um currículo focado na prevenção e na promoção da saúde, não apenas nas doenças que aquela comunidade apresenta, que seja um currículo que foque na saúde pública e na saúde da família e da comunidade. Que a gente tenha como um objetivo educacional formar alunos capazes de entender o que essa comunidade necessita e não apenas pensar em que doença este meu paciente tem, que ele seja um agente transformador e promotor da saúde. Como estratégia 3, seria uma educação médica baseada na comunidade. Quer dizer, este aluno ele deve trabalhar com a atenção primária à saúde, não pode ser uma formação dentro somente de hospitais, que ele tenha experiência em trabalhar com populações com maior vulnerabilidade, populações rurais, e que seja treinado para o trabalho em equipe. Como produto disso,
este egresso, esse profissional formado, terá um aumento na sua responsabilidade social, na empatia, vai entender as desigualdades do acesso à saúde e será um agente de transformação da saúde da população e da comunidade. No Brasil, nós temos uma diretriz curricular nacional que ela tem força de lei. Todas as escolas médicas têm que seguir as grandes competências que são propostas. Agora, no fim de 2025, tivemos uma nova edição revisada e a competência do médico para todo o território nacional brasileiro tem que ser um médico que esteja centrado na comunidade, que entenda os determinantes sociais de saúde, que esteja focado na promoção da saúde e na prevenção de doença, que trabalhe com a equidade e com o atendimento centrado na pessoa e na comunidade, e nós formamos médicos prioritariamente para o sistema de saúde público brasileiro, que é o SUS. Neste caso, é importante sabermos que não é uma atividade extra das escolas, e sim o engajamento com a comunidade é um núcleo central do currículo das escolas médicas no Brasil. Aqui a gente tem 10%, no mínimo 10% da carga horária deve ser em atividades voltadas diretamente para atender às necessidades da comunidade. E aqui não é o atendimento de clínica ou de hospital, e sim ações que atendam a necessidades sociais daquele território, que possa promover um aprendizado tanto da comunidade como da comunidade social, quanto da comunidade acadêmica, alunos e professores, que integre o ensino, a pesquisa e a assistência, e a necessidade de comprovação de que esta atividade gera um impacto social. Aqui eu trago algumas atividades feitas pela Escola de Medicina da Unicamp. Eu vou passar muito rapidamente, apenas para compartilhar com vocês e poder inspirá-los e também escutar quais são as atividades de inserção na comunidade que as escolas de vocês trazem. Uma das atividades, são 3 grandes núcleos de linhas de atuação na saúde comunitária, um com populações em situação de vulnerabilidade, outro na educação em saúde e educação em ciência, e a saúde e meio ambiente. A gente tem um trabalho grande com uma comunidade que vive em um assentamento, em uma situação de ocupação, onde não há recursos urbanos, e esta atuação não é apenas de atender clinicamente essas pessoas dessa comunidade, mas sim de promover cidadania, entendimento dos direitos em relação à saúde, e trazer atividades culturais e educação em saúde para essa população. Os alunos da medicina, da enfermagem, fonoaudiologia participam desta atuação. Aqui eu trago uma foto do reitor da Unicamp assinando um contrato para um atendimento de uma casa de detenção de menores infratores. Então, abaixo de 18 anos, os infratores não vão para a prisão, para a cadeia, e sim para esta casa de, enfim, de reeducação.
e essa população ela está encarcerada, ela está dentro dessa instituição com muito pouco acesso à saúde e nós trabalhamos levando alunos, residentes e os professores para trazer tanto a assistência quanto a promoção de cidadania através de atividades de educação e culturais. Tudo isso feito pelos alunos sob supervisão dos professores. Além disso, nós atuamos dentro de uma penitenciária do sistema prisional de mulheres em Campinas, em que os alunos vão atender às necessidades desta população dentro do sistema prisional, no ambulatório que fica dentro da cadeia. Aqui a gente tem uma cooperação com barcos hospitais que correm a região do Rio Amazonas para o atendimento da população indígena e ribeirinha. E este é um outro trabalho, eu não sei qual é a realidade na região de vocês, mas nós temos recebido muitos migrantes, muitos da Venezuela, do Oriente Médio, e os alunos e professores trabalharam com esta comunidade migrante e fizeram um manual para que a formação dos nossos alunos possa incluir o atendimento com respeito cultural e o entendimento das necessidades de saúde desta população. Além disso, a gente trabalha com um laboratório de ervas e medicina complementar integrativa e com a questão do meio ambiente, visitas a fábricas, a campos, agropecuária, plantação, para que eles possam estudar o impacto na saúde das situações tanto do trabalho quanto do meio ambiente. Além disso, a gente tem um time que é chamado Consultório na Rua, em que os nossos alunos e residentes participam para atender a população de rua. Essa van com essa barraca vão até locais de grande vulnerabilidade e levam o atendimento médico para esta população, promovendo não só ações de prevenção, de redução de danos, de encaminhamento das necessidades, e os alunos conseguem entender e desconstruir uma imagem pré-formada do que é esta população de rua e conseguem se capacitar para entender as necessidades dessa população e poder atender de forma digna. Então, não só os alunos do curso de medicina, quanto residentes atuam neste cenário. E a última estratégia proposta é que a pesquisa e a inovação tecnológica foque também nas necessidades da comunidade. Portanto, as escolas médicas devem produzir conhecimento levando em consideração as prioridades da saúde local, o acesso ao sistema de saúde, estratégias de prevenção dentro da comunidade, devem trabalhar com as desigualdades ao acesso à saúde e propor melhorias do sistema de saúde, que a gente deva ter para qualquer projeto de pesquisa uma pergunta de que se essa nossa pesquisa está também favorecendo a população que nós servimos. E a professora trouxe algumas métricas que são utilizadas pelo egresso, a professora que me antecedeu, com um trabalho interessantíssimo sobre os egressos. Hoje em dia, tanto proposto pela OMS e aqui dentro do Brasil, tanto pelos órgãos de fomento, de financiamento de pesquisa, a avaliação do impacto social da escola médica passa a ter um valor tão grande quanto aqueles
utilizados anteriormente, como publicações, como reputação acadêmica, como, enfim, conseguir financiamentos de pesquisa, a, vai ser sendo levada em consideração como um critério de excelência da escola médica, aonde os egressos atuam, se esses egressos atuam em áreas que não estão, que são menos favorecidas, se os egressos estão na gestão do sistema de saúde, contribuindo com tanto os egressos quanto os projetos de pesquisa e parcerias com o sistema público para melhorar o acesso à saúde da população. Concluindo então a minha apresentação nos últimos slides, o que seria um framework para um impacto na comunidade seria: começaríamos com uma política de admissão dos alunos, que seja mais com maior equidade, que também priorize a população local e populações de minorias, que tenhamos um currículo baseado nas necessidades de saúde da comunidade, que a escola médica tenha parcerias e atue no sistema de saúde para a melhoria do atendimento dessa comunidade, que a comunidade tenha formas de se comunicar para dentro da universidade e das escolas médicas, para também trazer as suas necessidades, que a gente tenha pesquisas relevantes para o aprimoramento da saúde e que sejam. Vocês estão me escutando? Sim? Ótimo. Sí, sí, sí. Oh, meu Deus. Só um minuto que o meu. Me Perdimos su escutam? presentación. Sí, la escuchamos, perdimos su presentación. Desculpe, eu vou completar a minha apresentação. Está em modo apresentação? Sí. Então, essa política de admissão de uma formação focada com o currículo centrado nas necessidades da população, que a comunidade tenha mecanismos de atuar dentro da escola para as suas demandas sociais, que tenhamos pesquisa focado em atender as necessidades da nossa comunidade. E a gente vai formar médicos e profissionais de saúde com responsabilidade social maior e certamente vamos melhorar a saúde da população. Então, lembrar que as escolas médicas têm que entender as prioridades dessa comunidade, não é só o que a gente pensa, e escutar a comunidade, educar os médicos pensando em formar agentes transformadores do sistema de saúde, que faça parcerias com as comunidades para atuar e poder entender, que consiga integrar essas ações comunidades com as ações de serviço no ensino dos profissionais de saúde e que meça o impacto dessas ações nos graduandos e na comunidade em que atua. Bom, trago aqui algumas fotos e isso só trouxe para mostrar para vocês que isso não precisa ser dispendioso. Aqui, o consultório na rua, usando uma folha para conseguir fazer uma imobilização de uma fratura antes de encaminhar o paciente para o hospital. É importante a gente pensar que isso não é uma demanda de dinheiro, e sim uma demanda quase que filosófica e institucional para que a gente mude a forma com que a gente forma nossos alunos. Que a escola médica possa ser uma escada para a melhoria da saúde da nossa população. Eu fico à disposição para poder conversar e agradeço novamente
a oportunidade de estar aqui com vocês. Muchas gracias, doctora Joana, por su presentación. Eh, Solo una pequeña introducción. Levanten la mano los que quieren hacer consulta. Una pequeña introducción. En nuestro país ha surgido una terminología que se llama vinculación con el medio. Esta vinculación con el medio tiene como finalidad que las universidades tienen que levantar, como usted muy bien dice, no lo que nosotros creemos, lo que necesita la sociedad, sino que levantar del entorno cuáles son esas necesidades reales que existen y realizar actividades. Pero al mismo tiempo se mide que esas actividades tengan una medición de impacto. ¿Y por qué lo digo? Porque generalmente lo que hacen las escuelas de medicina son lo que llamamos operativos de salud, que van a un lugar determinado a hacer una actividad determinada, puntual, y nos olvidamos. Y años Sim, después o meses después volvemos a hacer esa actividad, pero es como una actividad que yo siempre lo he dicho, es como que para solamente ir a mostrar una vitrina a la realidad a nuestros estudiantes de la realidad social, pero no nos estamos colocando inmersos en esa realidad. En ese sentido, ya que me quedó clarísimo que ustedes levantan las necesidades del entorno, tienen programas que son continuos en el tiempo y tienen medición del impacto en el entorno social. Mi consulta es, en el caso de la bidireccional, ahora en el otro sentido, ¿cuál es el impacto que tienen esas actividades en el currículum de la carrera de medicina? Han realizado modificaciones, estas actividades son extraprogramáticas, extracurriculares, están dentro de asignaturas determinadas. Esa es mi consulta. muito obrigada, professor, pela pergunta. Não são extracurriculares. Existem atividades extracurriculares que, se o aluno tiver interesse, ele pode sim fazer. Entretanto, o atendimento na rua, na penitenciária, na casa de detenção de menores, na atenção primária, elas são parte do currículo, não é uma parte opcional. O aluno com certeza vai atuar. Isso corresponde a um pouco mais de 10% do nosso currículo. A, Lógico que né, essas ações que eu comentei aqui. Claro que temos atendimento na atenção primária corresponde muito mais do que 10%. Mas o impacto que nós podemos medir seriam. Temos, por exemplo, egressos que atuam em gestão do sistema de saúde. O ministro da Saúde atual do Brasil é um egresso da nossa escola, e atuações em que estes egressos voltam para a pós-graduação para fazer pesquisa para solução de problemas da comunidade. É claro que não vamos imaginar que todos os alunos serão dessa maneira, mas houve uma mudança muito grande do perfil da atuação dos nossos egressos. Não todos vão para pesquisa de bancada e para atuação em hospitais privados. Já mais de 50% dos nossos egressos atuam na rede pública e na gestão da rede pública. Então, acho que este é enfim, um indicador de que essas atividades causam sim uma mudança. Mas a mudança dentro do currículo é muito difícil, professor. O senhor deve imaginar que nós temos um corpo docente também mais velho, mais tradicional, e que foi muito difícil trazer essas ações. Ainda encontramos resistência, ainda temos um currículo que majoritariamente os alunos são formados dentro do hospital. Mas houve um avanço muito grande nos últimos 10, 15 anos nessa mudança do currículo. Mas é uma luta diária, professor. Não É. acho que é
há uma resistência do corpo docente. Sí, muchas gracias, pero primero quiero felicitarles porque ya lo tienen implementado. A pesar de la resistencia, está implementado en el currículo. Ahora hay que defender que se mantenga, pero ya está implementado, Sim. así que muchas gracias. Preguntas, tengo 6 consultas. Les voy a decir el orden, pero primero que sean breves en su consulta. Tratemos de evitar diálogo en respeto a todas las otras académicos que están en espera de poder realizar su consulta respectiva. Tengo en el orden que levantaron la mano la doctora María Elena Velázquez, después el doctor eh, Andy de Sur de México, posteriormente Sebastián, se me ocurrió un minuto, posteriormente Sebastián Dubó, después el doctor Vilca Cáceres, el doctor Rodrigo Burgos, la doctora María Cecilia García Espiñera y finalmente la doctora María Josefa Arcaya. Así que todos van a tener derecho a hacer preguntas porque está muy interesante el tema, pero seamos breves en nuestra intervención. Muchas gracias. Comenzamos, doctora María Elena Velázquez. Gracias. Primero felicitar a la doctora y tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo calculan qué porcentaje de inclusión de población menos favorecida ingresa a las facultades de medicina y cómo calculan esa necesidad? Y segundo, ella me dice que el 10% de su currículo está enfocado en la comunidad. ¿Ese 10% lo calcularon de alguna manera? ¿Lo piensan incrementar o cómo lo trabajaron? Gracias. Muito obrigada pela pergunta, professora. Sim, há uma política no vestibular, nas políticas de admissão. Temos 30% de cotas raciais, então, pretos e pardos, mesmo eles fazem o vestibular, mas 30% das vagas são reservadas para pretos e pardos, porque no estado de São Paulo, esta é a proporção de pessoas pretas e pardas. Isto não quer dizer que seja fácil, professora. A concorrência geralmente é de 350 alunos para uma vaga, e mesmo nas vagas reservadas para pretos e pardos, a concorrência vai entre 280 a 300 alunos por vaga. Nós temos, além disso, uma política de bonificação, aí não é reserva de vaga, é uma bonificação para os alunos que vêm da escola pública, que fizeram o ensino médio na escola pública. E há 2 anos nós temos 2 vagas para a população indígena. Sempre para a população que vem de tribos indígenas, nós nunca podemos oferecer uma única vaga, porque esta pessoa precisa até para adaptação na cidade, ela precisa de uma outra pessoa. Então, essas são as políticas de admissão no curso de medicina e na Universidade de Campinas como um todo, e muitas das universidades brasileiras. Em relação ao 10%, professora, esta foi uma ordem do governo federal. Todos os cursos de todas as especialidades, engenharias, física, medicina, enfermagem, obrigatoriamente tem que ter 10% da carga horária voltada às necessidades da população que ela serve. Nós temos, claro, que mais do que isso, até porque nós atuamos no sistema público de saúde, podemos entender que toda atuação médica no sistema de saúde também é uma atuação para a comunidade. Mas sim, nós temos um pouco mais de 10% com essas atuações, especialmente com populações vulneráveis e trazendo essa formação de atenção primária. Espero ter respondido, professora. Muchas gracias, sí.
Solo para colocar un dato, doctora Joana, indicar, y usted me corrige si estoy equivocado, la Unicampi es gratuita, es gratis, É toda la educación. gratuita. Ya, É solo uma para que todos lo tengan en universidade do consideración. estado, sim, gratuita. Gracias. Doctor Andy Dazul, de México. Gracias, doctor Soto. Muy buenos días a todas y todos. Doctora, muchísimas gracias por sus aportaciones muy interesantes. Una pregunta muy concreta. Estamos viendo el tema de evaluación de impacto y evaluación y seguimiento de egresados de las escuelas de medicina. Usted nos habla sobre atención primaria, sobre trabajo con la comunidad y todo lo que tiene que ver con salud pública y medicina preventiva. En Brasil, ¿hay alguna encuesta que tenga como referente este tipo de trabajo de atención primaria en relación con los seguimientos de egresados? ¿Hay alguna manera de generar información sobre cuántos de los egresados se dedican a la atención primaria, cuántos han tenido pues algún puesto relacionado con políticas de salud pública, etcétera? ¿O cada universidad proporciona cierta información o en el caso más terrible no se da un seguimiento? Sí me gustaría saber si tienen alguna estrategia de este tipo, doctora. Muchísimas gracias. Muito obrigada pela pergunta, professor. É uma alegria estar com os colegas latino-americanos, me aquece o coração. É, infelizmente, sabemos que acompanhar egresso é um desafio muito grande. Eu não tenho conhecimento de uma política nacional, até porque nós temos mais de 400 escolas médicas no Brasil. Não há uma política nacional. Há uma política das próprias instituições de acompanharem o seu egresso. Entretanto, nós temos um pesquisador da Universidade de São Paulo, professor Mário Schaeffer, que faz um trabalho muito importante e relevante chamado Demografia Médica no Brasil. E sim, ele trabalha com a distribuição dos médicos. Houve a última edição em 2025. Se tiverem interesse, é um trabalho belíssimo de epidemiologia e de estudo da distribuição dos médicos no Brasil. E ele não consegue mapear exatamente a atuação do médico que veio de qual universidade, mas há um trabalho nacional grande de mapeamento da distribuição dos médicos referentes a regiões, tanto as regiões rurais, metropolitanas, as regiões do Brasil, atuação em atenção primária, atuação das especialidades. Então, a gente tem um panorama bastante preciso da atuação dos médicos no Brasil, através desse trabalho. É um trabalho muito interessante, inclusive com publicações, acho que já publicou no Lancet, um trabalho que segue a distribuição dos médicos no território brasileiro. Mas, infelizmente, uma política nacional de segmento de egresso não temos. Obrigada, professor. Muchas gracias, doctora. Continúa el doctor Sebastián Dubó de Chile. Gracias, doctor Soto. Gracias, doctora, por la presentación. Súper interesante el tema de la contabilidad social que pueden tener las escuelas. Tenía tres preguntas, son muy cortas. La primera ya la contestó sobre cuál es la directriz del 10%, es gubernamental. Y al Sí. existir una directriz gubernamental, muchas veces puede que exista en una misma ciudad 4 o 5 escuelas de medicina. No sé cuál es la realidad en Sao Paulo, pero en mi ciudad, en Concepción, tenemos creo que 5 escuelas de medicina o de ciencia de la salud, y tenemos una comunidad que es la misma. Entonces, ¿quién define cuáles son esas poblaciones susceptibles de ser intervenidas y no caer en el riesgo de sobreintervención? Esa es la primera parte. Lo segundo es si han tenido experiencias de no solamente mirar la necesidad de la comunidad desde la salud, sino generar mesas intersectoriales. Y lo tercero es cómo poder ahora establecer indicadores no ligados hacia la academia, como la productividad de publicaciones, proyectos, alianzas,
o convenios firmados con la comunidad, sino que la percepción desde la comunidad de cómo esa intervención pudo generar un cambio sostenible en el tiempo y cómo es seguido hacia adelante. Esos serían mis tres planos de preguntas. Muchas gracias por la presentación. Muito obrigada, professor. Sim, são três questões extremamente relevantes e não sei se eu terei resposta para todas elas. E sim, sendo 10% essa política nacional, para o funcionamento da escola, ela tem que comprovar que atua em 10% em políticas de extensão, que chamamos aqui. E sim, há uma concentração de escolas médicas em regiões metropolitanas e há quase que uma corrida para conseguir os campos de prática. E isso é um problema grande, grave, até porque, por exemplo, nós somos uma escola pública, que, embora seja uma escola que tenha, enfim, um reconhecimento nacional e internacional, muitas vezes a gente está concorrendo com escolas privadas que podem pagar para atuar, não pagar para o serviço público, mas sim pagar formas ou ter contrapartida que são maiores do que as nossas. Como o sistema brasileiro ele atua de forma descentralizada e hierarquizada, a, a própria governança local, ou o prefeito, ou a regional, vai ter que entrar atuando nessa negociação. Isto não é fácil. Como já temos uma escola de muito tempo, a gente já tem áreas que atua, mas eu entendo a dificuldade e a solução é que as instâncias governamentais atuem nessa distribuição de território. O ensino da extensão, indo para a segunda pergunta, ele deve ser um ensino interprofissional. Não é fácil, professor. Nós temos várias dessas atuações são imagem, psicologia, assistente social, mas é uma luta cotidiana. É muito difícil a formação médica ser multiprofissional. As outras profissões da saúde conseguem trabalhar de uma forma multiprofissional mais fácil do que a gente. Mas sim inclusive, uma política nacional de que a gente deva trabalhar de forma intersetorial e interprofissional. Não posso dizer que nós temos muito sucesso. Eu posso dizer que nós estamos na batalha para conseguir. E os indicadores da comunidade é um pouco mais difícil que a comunidade reconheça a universidade ou o curso como fomentando, né, uma transformação. A forma que a gente tem é com as lideranças comunitárias e que a gente tenta trazer espaço para dentro do curso para que essas lideranças possam trazer para a gente tanto as demandas quanto as necessidades. Não há um instrumento oficial para isso, mas estamos seguindo aí, tentando, primeiro, assim, conseguir que as lideranças comunitárias tenham um espaço dentro da universidade. Acho que já é uma luta, uma vitória, porque é muito difícil que a universidade consiga trazer isso como um valor e como uma questão, enfim, importante. A gente consegue com muita luta, mas indicadores formais a gente ainda não tem um instrumento que a comunidade traga para a gente. A gente tem interlocução dos líderes, que é uma medida indireta, mas é o que temos por enquanto. Muchas gracias, doctora. Não sei se respondi, Sí, mas sí, Gracias, no, doctora. gracias. Doctor Joseph Vilca de Perú. Gracias, doctor. Bueno, nosotros en la universidad privada la cual soy docente, tenemos, en algunas materias tenemos un pequeño puntito que se llama responsabilidad social. Como cumplir un requisito respecto al impacto que tiene que tener la universidad respecto a la sociedad. Lo que hemos observado es que ese puntito es visto como
como un requisito para aprobar el curso, pero no está generando el impacto. Mi pregunta es, doctora, ¿qué estrategia usted aplicaría en la currícula para que podamos tener ese impacto en la sociedad? No sé si crear una materia al respecto o algún otro tipo de estrategia. Eso es todo, doctor. Gracias. Muito obrigada pela pergunta, professor. Realmente é muito difícil. Por sermos uma universidade pública, acho que a gente tem um pouquinho mais de liberdade. E, para ser muito sincera, a grande transformação ocorreu a partir da mudança do perfil do aluno, a partir de políticas de inclusão que esses alunos entraram para dentro da universidade e isso foi um impulsionador para que esse currículo mudasse. Mas eu acho que pode qualquer um dos quatro pilares a gente pode começar. Talvez um espaço reservado dentro do currículo para essas atividades e começar também a incluir essas atividades em outras áreas. Por exemplo, esta atuação do consultório na rua, ele está vinculado à clínica médica. Ele é um estágio da clínica médica. Uma atuação dentro da penitenciária, ele está vinculado à saúde coletiva. E olha que coisa interessante, professor. A atuação dentro da casa de detenção de menores, o senhor sabe de quem é esse estágio? Da dermatologia. Um professor que começou a atuar dentro desta casa conseguiu montar, né, uma estrutura de atuação e cedeu uma carga horária da dermatologia por entender que esta era um local de atuação importante, para que os alunos pudessem atuar dentro da casa de detenção de menores. Então, talvez o senhor mapear professores que estejam né, socialmente engajados e fazer essa dança do currículo, tentar trazer espaços, não só uma disciplina, mas que consigam integrar atuações dentro de múltiplas disciplinas. A gente conseguiu começar a romper essa barreira desta forma, professor. Talvez possa ajudar aí o senhor a pensar dentro da sua escola. Não sei se ajudei, mas enfim, esse foi um caminho que a gente começou a seguir. Gracias por la respuesta, doctora. Muchas gracias. Doctor Rodrigo Burgos de Chile. Muchas gracias, doctor Soto. Doctora Braganza, muchas gracias por su presentación, por compartir esto con nosotros. Yo quisiera preguntarle, en el contexto de toda su experiencia, ¿cuáles considera usted que son actualmente oportunidades que ustedes han podido descubrir y que deben ser abordadas? ¿Cuáles siguen siendo, por ejemplo, espacios todavía para poder abordarlos, ya sea en el trabajo con los estudiantes, en la incorporación con los académicos, en la incorporación de las actividades formalmente en el plan de estudio o desde las comunidades o de las mismas instituciones en general? Se lo pregunto considerando, como decía el doctor Soto al comienzo de luego de su presentación, que para las universidades en Chile, esto se llama vinculación con el medio y es un ámbito obligatorio de acreditación para las instituciones de educación superior y en el contexto también del intercambio de experiencia. Eso básicamente, conocer cuáles ustedes han identificado como oportunidades de mejora para continuar desarrollando este trabajo. Obrigada, professor. No Brasil, como nós temos as diretrizes curriculares nacionais que são obrigatórias e que orientam que o currículo seja centrado na atenção da comunidade. Isso não é uma realidade para todas as escolas médicas do país e nem para a nossa. A maioria da formação dos nossos alunos são com super especialistas dentro de um hospital quaternário, um complexo hospitalar muito grande. Mas
Como a gente tem uma política institucional que é obrigatória desses 10% e que no internato, nos últimos anos, no mínimo 30 a 40% da carga horária tem que ser feita em atenção primária e urgência e emergência. Então, além dessa atividade de extensão de 10%, a gente tem 30% da carga horária dentro da atenção primária à saúde e dos serviços públicos. Portanto, a comunicação com a comunidade e com as representações comunitárias se dá muito nesta atuação na atenção primária. Então, a partir daí, a gente começa a montar as atividades, escutar a população e montar essas atividades. Mas, embora seja muito bonito a apresentação, professor, é uma luta cotidiana, é manter os convênios, manter como a gente pode atuar. Vocês sabem, muda o prefeito, muda a coordenação da penitenciária, a gente tem que renegociar para continuar atuando lá dentro. Então, tem que ser uma política institucional e essa construção é diária. Mas sim, acho que o maior local de interseção e que a gente vai buscar essas atuações são quando a gente está atuando na atenção primária. Não sei se respondi sua pergunta, professor, mas é uma luta cotidiana manter esses campos. Sí, muchas gracias, doctora Braganza. De Muchas nada. gracias. Doctora María Cecilia García de Colombia. Muchas gracias. Parabéns pela excelente conferência, foi muito interessante. Agora, quisiera preguntar acerca de el equilibrio que habría que tener entre las asignaturas o cursos que están en el plan de estudio y lo que surge a razón de las necesidades de la comunidad. Le pongo un ejemplo. En nuestro plan de estudios, por ser una institución pública, tenemos bastantes asignaturas de medicina familiar y salud pública en la que hacemos una aproximación a los estudiantes. Hacemos una aproximación a los estudiantes con pacientes en los centros de atención primaria, también en centros de vida con adultos mayores, y creo que es muy enriquecedor para los estudiantes y bien valorado. Sin embargo, como somos aliados estratégicos de otras instituciones gubernamentales, en algunas ocasiones nos piden ayuda para hacer esas brigadas, esas movilizaciones de salud que surgen de manera irregular, no irregular, pero de manera no controlada por la institución, sino por otras instituciones que son un poco por fuera de lo que nosotros hacemos. ¿Cómo hacen ustedes ese equilibrio para que las actividades que están en el plan de estudio y las otras, pues, no interfieran las unas con las otras y realmente cause un impacto positivo? Obrigada, professora, pela pergunta, e este é realmente um desafio muito grande. Aqui, muitas dessas atividades de extensão, como a senhora colocou, são ligadas à área de medicina de família e comunidade e à medicina preventiva e social. O que a gente coloca aqui é dentro do currículo. Então, 10% de atividades de extensão e 30% de atividades na atenção primária e urgência e emergência. Então, isto é dentro do currículo. A urgência e emergência, majoritariamente, é dentro do hospital universitário. Existem alguns estágios fora do hospital universitário, mas a maioria é aqui dentro. Então, se a gente for contar, essa atividade, ela é dentro do currículo. Nós também somos chamados para atividades, mutirões, brigadas, para atuação,
E, neste caso, essas são atividades extracurriculares. Nós tentamos chamar docentes e professores para participarem, mas isso não conta dentro do currículo, porque a gente também não pode desequilibrar, porque temos um currículo muito pesado de especialidades e atuação dentro do hospital também. Então, essas atividades mais eventuais, elas são todas extracurriculares. E essa que a gente fala, essa de dentro do currículo, ela não muda. E também não podemos, enfim, desbalancear, porque a gente tem que também ter uma formação hospitalar, uma formação técnica muito forte. Então, esse balanço fica desse jeito. Quando somos chamados, atuamos, mas aí os alunos atuam extracurricular, não conta no currículo. Não sei se respondi sua pergunta, mas atuamos dessa forma, professora. Tem dado certo. Perfectamente, igual que nosotros. Muchas gracias. Muchas Graças. gracias. Y la última pregunta, en virtud del tiempo, y ahí tengo dos preguntas en el chat que se las voy a enviar al correo a la doctora Joana para que nos dé la respuesta y después yo la comparto con ustedes. La última pregunta, el doctor José Copado de México. Gracias, doctor Soto, y gracias, doctora Braganza. Y de hecho, una de las preguntas del chat es la mía. Doctor, entiendo que hace unos años hubo un caso en la Universidad Federal de Bahía, no sé si lo conozca, y creo que refleja un debate que pudiéramos tener muchos países latinoamericanos, en el que algunas personas comenzaron a autodeclararse como pertenecientes a grupos históricamente excluidos, ¿no? Hablo específicamente de las personas negras que comenzaron a usar esta autodeclaración para acceder a lugares destinados para ellos y una preocupación, y creo que en México compartimos este desafío, es que alrededor de las comunidades indígenas, en un contexto en nuestro país donde pues la mayoría de la población tenemos cierto grado de mestizaje, cierto origen indígena, desde su experiencia, ¿qué recomendaciones nos podría dar para que al diseñar estas políticas de inclusión se respete realmente la identidad de las personas, pero que al mismo tiempo garanticemos que podamos llegar o hacer llegar estos apoyos a las personas para quienes realmente van dirigidas? Obrigada, professor. Realmente, este é um desafio, até porque toda a América Latina é muito mestiça, de europeus, africanos e a comunidade original, né, a comunidade indígena. E sim, é um desafio muito grande e hoje em dia há uma comissão de heteroidentificação. Isso quer dizer uma comissão de professores e tentamos que essa comissão seja composta também por professores pretos e pardos. Infelizmente temos poucos, mas eles atuam de uma forma muito ativa e tivemos problemas de pessoas se autodeclararem pardas. E é difícil porque no Brasil nós temos uma população que é miscigenada e, portanto, esta comissão vai avaliar características físicas e características sociais para que sociais, eu digo, às vezes a pessoa é filha de uma pessoa preta, mas não tem todas as características na face ou no fenotipo. Isto também é considerado, claro, mas há uma comissão para fazer essa avaliação. Então, pessoas que não têm características afrodescendentes, elas são descredenciadas, elas não, mesmo passando no vestibular, elas não fazem a inscrição. Em relação à população indígena, indígenas e quilombolas, é sempre difícil, até porque a população indígena ela não vive como os povos originários, já tem uma urbanização, mas também o vestibular é um vestibular separado, professor, e este vestibular é feito em regiões do Amazonas, do Rio Amazonas,
e populações do Centro-Oeste, quer dizer, duas áreas aonde existem essas comunidades originárias. E também, para a inscrição, essa pessoa precisa comprovar a sua ascendência e, preferencialmente, ainda morar nas regiões da tribo ou do povo originário. E é sempre muito difícil, porque muitas vezes, mesmo o estudante que é daquela comunidade indígena, ele sai para estudar na cidade, mas precisa haver uma comprovação. Eu não posso chegar e fazer um vestibular e dizer que eu sou indígena, porque toda a população brasileira descende dessa mistura, né? Então, há uma política, inicialmente não havia, mas hoje em dia há uma política muito rigorosa de comprovação para que a pessoa possa atuar. E o vestibular indígena é um vestibular diferente. Para completar e finalizar, o estudante que passa no vestibular indígena, que é da comunidade primária mesmo, da tribo ou da comunidade indígena, ele tem o que a gente chama de percurso formativo. Ele passa 1 a 2 anos fazendo um curso dentro da universidade. Os alunos da medicina, de todas as áreas da saúde, das exatas, artes, letras, todos os alunos indígenas passam por um percurso formativo, tanto de melhoria da escrita em português, matemática e disciplinas que favoreçam a adaptação na cidade, que Campinas é uma metrópole, uma cidade grande, além do apoio de moradia e alimentação, eles passam pelo menos 1 ano neste percurso formativo antes de iniciar o curso, porque isso trouxe uma facilidade, porque a gente tinha muita evasão por falta de adaptação da vida dentro da universidade e na cidade. Então, os alunos entram, passam por esse percurso e depois de 1 a 2 anos que eles entram efetivamente no curso superior, quer dizer, no curso que eles optou. Então, é muito delicada, em especial os povos indígenas, é muito delicada a inserção dessa população dentro da universidade. Então, não Gracias, sei doctor. se ajudei. Agradeço Muchas muitíssimo o gracias. interesse dos colegas Muchas e é uma gracias, doctora alegria. Joana. En virtud del tiempo, ya hemos cedido las preguntas. El que desea hacer otra pregunta, que lo haga en el chat y se lo enviaremos a la doctora Joana. Doctora Joana, muchas gracias nuevamente por su exposición, por tener la gentileza de compartir con nosotros su experiencia y como usted ve que tuvieron una gran aceptación y de consulta en nuestra audiencia. Así que muchas gracias, muy amable por estar con nosotros. Nuevamente, eternamente agradecido. Para Muchas gracias. el resto del curso, vamos a dar 15 minutos para hacer la detención importante y son en Chile las 12:01 a las 16 minutos. La hora de su país más 16 minutos, volvemos y nos conectamos y continuamos con el trabajo grupal. Así que muchas gracias, muy amable y doctora, Muchas nuevamente. gracias. Muito Muchas obrigado. gracias. Muito obrigado. Gracias.